Olá, sombrios, tudo bem? O vídeo de hoje foi postado no primeiro canal, em duas partes. Porém, venho trazer aqui em uma única parte. Este caso é um dos mais misteriosos já registrados até hoje. E aconteceu em dezembro de 1948, na Austrália. Porém, ele está sem resolução até hoje. Os vídeos em questão fiz com uma antiga parceira do canal, porém, atualmente ela não está mais no YouTube. Com isso, infelizmente não poderei deixar o canal dela na descrição. Espero que gostem do vídeo. Olá, sombrios, tudo bem? Venho aqui hoje falar para vocês um mistério, com a ajuda da tia Jade, do mundo paranormal. Então, espero que gostem. No dia 1º de dezembro de 1948, às 6 horas da manhã, o corpo de um homem é encontrado na praia de Somerton, na Austrália. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir quem de fato era o tal homem. Até aí, nada de estranho. Afinal, quantas pessoas acabam sendo enterradas como indigentes? Mas alguns elementos, como um estranho bilhete, acabaram fazendo a morte desse homem um dos casos mais misteriosos e controversos da história contemporânea das investigações criminais. Um patologista da época classificou o homem como britânico e deu a ele de 40 a 45 anos de idade. Além disso, identificou também todas as outras características físicas. Porém, algo intrigou a todos. Por que alguém iria à praia de roupa social? E isso levantou a hipótese de suicídio. Mas logo em seguida, essa hipótese teria sido banida. Quando foi encontrado, o corpo estava com o braço direito dobrado e o outro esticado. Além disso, foi encontrado um cigarro atrás da orelha e outro usado perto de seu rosto. Segundo testemunhas, o homem estava rondando a praia desde as 8 horas da noite anterior. E, por não se incomodar com nada, as pessoas pensaram que estava bêbado. Mas, no dia seguinte, quando a polícia encontrou o corpo com as mesmas descrições, mas sem saber se era o mesmo, a autópsia revelou que a morte ocorreu por volta das 2 horas da manhã. Seus órgãos estavam alterados. O baço estava 3 vezes maior e os rins e o estômago estavam congestionados, além de outras coisas, o que levou à conclusão de que o misterioso homem não havia sido vítima de uma morte natural. Nesse momento, a polícia começou a cogitar a hipótese de envenenamento. Embora os investigadores acreditassem que o homem teria sido envenenado, nenhum vestígio de qualquer agente estranho foi descoberto durante a autópsia. O homem estava em boas condições físicas e muito bem vestido. Uma busca em seus bolsos revelou um bilhete de ônibus da cidade de Adelaide para São Leonard, em Gleneagle, um subúrbio da cidade, e um bilhete de segunda classe não usado do trem de Adelaide para o subúrbio de Hollywood, um pente americano, um pacote pela metade de chicletes, um pacote de cigarros contendo cigarros de outra marca e uma caixa de fósforos. A Scotland Yard, que vamos dizer que a CIA do Reino Unido, foi chamada. E, apesar da fotografia do homem e suas impressões digitais circularem pelo mundo, ninguém soube identificar o estranho homem. O caso sofreu uma reviravolta quando, em 14 de janeiro de 1949, funcionários da estação ferroviária de Adelaide descobriram uma mala marrom com a etiqueta removida, que havia sido colocada no guarda-volumes da estação por volta das 11 horas da manhã do dia 30 de novembro de 1948. Em seu interior estavam um roupão vermelho listrado, um par de chinelos de feltro vermelho, 4 pares de cuecas, pijamas, utensílios de barbear, um par de calças marrons claro, com areia nas barras, uma chave de fenda de eletricista, um pincel de estêncil, uma faca de mesa que fora reduzida a um instrumento de corte curto e afiado,
e um par de tesouras, como as usadas em navios mercantes para demarcar as mercadorias embarcadas. Todas as marcas de identificação nas peças de roupa haviam sido removidas, mas a polícia encontrou um nome: de Keane em uma gravata, Keane em um saco de lavanderia e Keane em uma camiseta. Os investigadores chegaram à conclusão de que a pessoa que removeu as etiquetas deixara propositalmente o nome Keane nas roupas, como se quisesse mandar alguma mensagem que foi praticamente impossível de decifrar. O único item da mala que pôde ser aproveitado foi um casaco que apresentava um desenho bordado. Determinou-se que ambos poderiam ter sido feitos apenas nos Estados Unidos, pois era o único país da época com o maquinário moderno necessário para tais tipos de costura. Porém, a empresa americana que fazia aquele tipo de trabalho na época disse que os bordados só eram feitos com a presença do cliente e eles não tinham cadastro de nenhum cliente de outro país. Infelizmente, a mala provou ser um beco sem saída. O fracasso em desvendar a identidade e o que levou à morte do homem levou as autoridades a definirem aquele como um mistério sem paralelos e acreditarem que a causa da morte jamais seria determinada. O editorial da época chamou o caso de um dos mistérios mais profundos da Austrália, observando que, se o homem morreu por consequência de envenenamento, o agente usado para a causa de sua morte era algo raro e obscuro, tanto que não pôde ser identificado por especialistas em toxicologia. Então, o conhecimento avançado em substâncias tóxicas do autor do crime apontava certamente para algo muito mais sério do que um mero envenenamento doméstico. Os meses se passaram até junho de 1949, quando os investigadores fizeram uma nova investigação no corpo e em pertences do misterioso homem. O curso dessas novas investigações foi descoberto um bolso secreto na roupa do homem. Nesse bolso foi encontrado um pedaço de papel com as seguintes palavras: Tamanchud, impressa sobre ele. Oficiais da biblioteca pública foram convocados para traduzir a nota, identificando-a como uma frase que significava fim ou terminado. Após uma inspeção mais próxima do papel, foi descoberto que era a página de uma coleção de poemas, intitulado O Rubaiyat, de Omar Khayyam. Essa descoberta levou a uma busca, envolvendo toda a mídia, em uma tentativa de encontrar o livro, ao qual aquela página foi arrancada. Enviaram cópias do pedaço de papel ao mundo todo e não foi avisado do que se tratava. A campanha foi bem sucedida e um homem apareceu com uma cópia de edição rara de Edward Fitzgerald, que em uma tradução de O Rubaiyat, segundo esse homem, o livro apareceu no banco de trás do seu carro, em uma vez que ele havia deixado o veículo destrancado. Tal incidente aconteceu na noite anterior à morte do misterioso homem, encontrado na praia australiana. Após exames de microscopia, foi confirmado que era o mesmo livro, de onde a página havia sido arrancada. Na parte de trás do livro havia rabiscos a lápis, um tipo de código estranho. Também estava escrito no livro o número de telefone de uma ex-enfermeira, que ao servir na Segunda Guerra Mundial, deu uma cópia de O Rubaiyat a um oficial do exército, chamado Alfred Boxall. A polícia acreditou que o morto fosse Boxall, até encontrá-lo vivo e com uma cópia do Rubaiyat completamente intacta. Após o inquérito, foi feito um molde em gesso da cabeça e dos ombros do homem, para possíveis identificações posteriores. Ele foi então sepultado pelo Exército da Salvação para não ser enterrado como um indigente. Anos depois, algo muito estranho foi notado. Flores começaram a ser depositadas sobre o túmulo. A polícia investigou, porém não descobriu quem estava depositando as flores. Até hoje, o mistério do homem de Somerton permanece sem solução. Ninguém sabe quem ele era, e é o que a frase Tamanchud significava. E o código misterioso jamais foi decifrado. Para muitos, esse estranho homem era um viajante do tempo,
e por isso suas impressões digitais não foram identificadas, assim como o tal veneno que teria o matado, pois tal substância não teria sido conhecido na época. Olá, sombrios, tudo bem? Venho aqui dar continuação ao misterioso caso do Tamanchut. Espero que gostem. A enfermeira Jessica Thompson, que viveu em Saint-Demoiselle, a poucos metros de onde foi encontrado o corpo do homem em 1948. Segundo Kate, filha de Jessica, sua mãe era uma espiã soviética que pode ter tido participação no assassinato do homem de Somerton, que, segundo ela, poderia ter sido um agente russo. Acredita-se que Jessica e um misterioso homem foram amantes. Ela tinha um lado sombrio, um lado negro muito forte. Disse Kate ao programa 60 Minutos. Ela disse-me que sabia quem ele era, mas ela não ia expor essas informações, por assim dizer. Sempre tive medo que talvez ela fosse responsável pela morte dele. Muitas das suposições feitas a respeito do tal homem giravam em torno da ideia de que ele pudesse ser um espião. Fotografias mostrando sua face correram o mundo, mas se ele fosse um agente trabalhando secretamente em uma época pós-guerra, não seria de se espantar que a identificação nunca chegasse a acontecer, pois sabe-se que esses agentes muitas vezes ocultavam suas identidades a fim de proteger a missão e os interesses do seu país. 7 meses depois que o corpo do homem ter sido encontrado, a polícia chegou a ligar sua morte com Jessica Thompson, mas Jessica negou qualquer conhecimento quando interrogada pela polícia. Kate disse que sua mãe mentiu à polícia. Muitos mistérios estão ligados à morte do tal homem, como por exemplo, sua identidade nunca foi revelada, nem mesmo o motivo pelo qual estava na Austrália, e os estranhos itens em seu bolso, sua misteriosa mala, a causa de sua morte, entre outras coisas, ainda são um mistério. Acredita-se que um homem de Somerton tenha sido vítima de envenenamento, mas durante a necropsia não foram encontrados traços de veneno, o que levou muita gente a acreditar que o veneno poderia ser um artefato de um uso restrito, como o dos espiões, por exemplo. Outro mistério era o pedaço de papel com as palavras Tamanchut impressas sobre ele. Esse pedaço de papel havia sido retirado de uma coleção de poemas intitulado Rubaiyat, de Omar Khayyam. O livro, do qual o pedaço de papel faz parte, havia sido removido, apareceu no banco traseiro de um carro de um homem na noite anterior à morte do homem de Somerton. No livro, havia um número de telefone de uma ex-enfermeira da Segunda Guerra. Segundo Kate, esse número não era registrado de sua mãe. Mas na época que a polícia investigava a morte do misterioso homem, os investigadores conseguiram ligar a ex-enfermeira, cujo número se encontrava no livro, a um oficial do exército chamado Alfred Poxal. Jessica Thompson teve um filho, já falecido, cujo nome era Robin. Roma Egan, esposa de Robin, acredita que ele pode ter sido filho de Jessica e do homem de Somerton. Ela e sua filha, Rachel, estão tentando provar que Robin era filho do homem de Somerton. Elas contam com o apoio de um físico da Universidade de Adelaide, que é uma das pessoas que mais tem informações sobre o caso Tamanchut, o professor Drake Abbott. Eles tentam obter autorização para a realização de uma exumação no corpo do homem de Somerton, sepultado no West Terrace Cemetery, e tentar comprovar via DNA que ele era o pai de Robin. Isso poderia validar a história de Kate a respeito do envolvimento de sua mãe com o misterioso homem. Confrontar a verdade pode não ser agradável, mas eu prefiro descobrir a verdade, disse Rachel ao programa 60 Minutos. O homem de Somerton é potencialmente meu avô, então isso para mim é muito importante. Em 2011, o pedido de exumação havia sido negado sob a alegação de que é preciso haver razões de interesse público que vão muito além da curiosidade pública ou de interesse científico amplo. O professor Abbott apresentou um novo pedido ao procurador-geral John Raul para a realização da exumação em 2013. Até agora,
nenhuma informação a respeito da realização ou da negação dessa exumação foi encontrada.